Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Olha, a Boa gente já está no, noite. no terceiro dia do ano, mas feliz 2026 para todos vocês. Amém. Que a gente tenha aí um ano aí de bastante paz, saúde, na presença de Deus, principalmente, não é? Isso aí é muitíssimo importante. Sejam todos bem-vindos a mais um tempo, uma live de estudos que a gente tem hoje, com um tema aí fantástico, que trata do Espírito Santo. Quem é ele e qual é a obra dele no mundo? Então, a gente vai estar tratando desse assunto hoje. Mas, antes de nós tratarmos desse assunto, eu vou pedir à baronesa, Baronesa, fala sério, meu irmão. a Sandra, para orar conosco, né? Pedindo as bênçãos de Deus para esses momentos que estaremos juntos aqui. Oremos. Bondoso Pai que estás no céu, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que tu nos concede. Obrigado, Senhor, por estarmos na tua presença neste momento, podemos estudar a tua palavra. Obrigado, Te Senhor. pedimos, ó Deus de amor, que tu abra os nossos corações para que possamos entender aquilo que tu tens para nós e Amém. que tu abençoe, Senhor, a cada pessoa aqui presente nessa live. Abençoe a cada lar aqui representado, que todos sintam, Senhor, a tua presença, o teu cuidado e o teu perdão, Senhor. Amém. Nos dê o teu cuidado, nos dê o teu perdão e que teu Santo Espírito, Senhor, fale conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Ricardo, Oi. já deu para você sentir um pouquinho aqui nesse início que o pessoal aqui é bem solto, né? Bem animado. O pessoal é bem animado, é isso aí. Olha, fica à vontade, Ricardo, para perguntar. Você está pegando um estudo, É, vamos dizer assim, os que estão aqui já estão bem adiantados, tá bem? sim, Você vai pegar um estudo aí já no meio do caminho. Mas se quando Deus ele tem que falar, ele fala aos nossos corações, independente do tempo em que a gente está. Tá bom? sim. Então hoje a gente Tá vai bom. tratar de um assunto, vai ser uma, vamos procurar fazer de uma linguagem bem simples para que todos entendam, ok? E você fica Ok. à vontade para perguntar, tá bom? Olha, eu não entendi isso. Olha, eu acho que isso. Fica à vontade, tá bom? Tá Sinta-se em ótimo. casa. Todo mundo aqui é de casa, tá bem? Bem, Tá bom. queridos, vamos lá. É, se eu perguntasse para você, quem é Deus Pai para você? Você vai dizer, ele é o Criador, ele é o soberano do universo. Se eu perguntar, Jesus, vocês poderiam dizer, Jesus é aquele que morreu por nós na cruz, nele a gente recebe a salvação. Mas e se eu perguntasse a você quem é o Espírito Santo? O que que você tem na sua mente aí quando você ouve essa pergunta? Quem é o Espírito Santo? O que... Vamos que eu encontro com você na rua e eu pergunto para você, Claudinete, Claudinete, quem é o Espírito Santo para você? O que você responderia? Verdade, eu não sei dizer. Hum. Roberto, quem é o Espírito Oi, Santo para você, Roberto? Espírito Santo. O Espírito Santo é o meio de que a gente encontra Deus, né? Uhum, ok. Vamos lá. Paulinho, quem é o Espírito Santo para você? É a terceira pessoa da divindade, né? Que nos rege aí o tempo todo, nos orientando, nos guiando. Olha só, né? Claudinete começou lá em cima assim, não sei. O Roberto, ele é aquele que nos conduz a Deus. Paulinho é a terceira pessoa da divindade, ok? Mas vamos lá. É... Eleneir, quem é o Espírito Santo para você, Eleneir? Liga o som. É Deus. É Deus.
Espírito Santo é Deus. Letícia, quem é o Espírito Santo para você, menina? Tudo isso que já disseram aí. E Responde, habita dentro. A dá para cola, né? E dá pra... habita dentro de nós, né? E habita dentro de nós. Isso. Então, olha só. A gente aqui, a gente pode dar muitas ideias, né? Definições de quem é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele é um poder? Um dos poderes. Um dos poderes? Ele é energia? Sim, Ele é força? sim, Ele é pessoa? não. Sabe, Roberto? Dentro da cristandade existe assim uma gama de ideias, de pensamentos, de definições de quem é o Espírito Santo. Mas quando você vai para dentro da Bíblia, e você faz aí um estudo mais apurado, você vê que o Espírito Santo, ele é poder, mas ele é pessoa. Ele não é uma energia ou uma força volátil, como muitos imaginam. Não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, mas ele é poder. Quando eu digo que ele é poder, eu digo que o Espírito Santo é a semelhança de Deus. Deus é todo-poderoso? Uhum. Sim, Sim, o Espírito Santo também é todo-poderoso, mas ele é uma pessoa. Pelo fato dele ser chamado, nós o conhecermos dentro da tradução que nós temos da palavra de Deus, nós o conhecermos como Espírito, vem à nossa mente o quê? Um ser incorpóreo, como uma energia ou uma força, ou simplesmente um poder. Mas quando você vai para a palavra de Deus, você vai ver que é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Mariana, divide aí a Bíblia com o Ricardo. Ricardo, tem habilidade em abrir a Bíblia? Conhece aí os livros? Sabe o que é capítulo, versículo? mais ou menos. Mais ou menos. Então, tu vai ter a tua professora aí do lado que vai te auxiliar nisso aí, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. E a gente vai no capítulo 1, versículo 1 e 2. E a palavra de Deus, ela vem trazendo para a gente, ainda logo no início, antes de existir criação nesse mundo, antes de Deus formar a terra, de Deus modelar a terra, traz aqui nesses dois versos uma informação importantíssima para nós. Diz, no princípio, bom, a pergunta que a gente faz para o verso, quando foi esse princípio? Quando Alguém criou saberia Deus, dizer? Oi? quando criou Deus os céus e a terra. Tá, tudo bem. Veja só, o texto, Roberto, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então tá. Antes de Deus criar os céus e a terra, quando era esse princípio? Antes dele criar, É. Sabe o que acontece? Acontece exatamente isso aí, Roberto. A gente engasga. Sabe por quê? nada. Deus é eterno, não é? princípio. E esse princípio aí é lá na eternidade. Agora, quando começou a eternidade? Eu não sei. Deus é eterno, ele é o Pai da eternidade. Então, Deus é mais antigo que o princípio, mais antigo que a eternidade. Ok? Então, lá atrás, não sei quando, Deus tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Criar os céus e criar a terra. É. Você observa que céus está no plural.
E terra está no singular. Então existe mais de um céu. O apóstolo Paulo, ele diz que ele foi levado em espírito, em visão, até o terceiro céu, onde está o trono de Deus. Então a palavra de Deus, ela diz para a gente que existe aí 3 céus. Só dando uma palhinha desses 3 céus, o primeiro céu que a gente conhece é esse, é onde as aves voam. É o céu atmosférico. Onde nós retiramos o nosso oxigênio para manter a nossa vida. É o céu atmosférico, onde está a atmosfera. O segundo céu é aquele que você olha e você tem um começo dele. É o céu astral, onde estão todos os astros, sol, lua e estrelas. Isso aí é o que a gente pode ver. Mas por trás desse céu existe também o quê? Constelações. Existe o espaço sideral, outros planetas criados. Esse é o segundo céu. Mas o terceiro, a Bíblia vem dizendo que é o lugar da habitação de Deus, é o lugar da habitação dos anjos, ok? É onde está o trono de Deus, é de onde ele governa todo o universo. Sempre entendendo que Deus ele não precisa de um trono físico, como nós estamos aqui assentados, um em sofás, outro em cadeiras, né? Deus não precisa de um trono físico para governar o universo. Por quê? Letícia, quais são os olhos de Deus? Hã? Quais são os olhos de Deus? São os ones de Deus. Os Ele é onipresente, onisciente, onipotente, é isso? onipotente, né? Isso. Então Deus tem, vamos dizer assim, excelente poder, um grandioso poder, no sentido de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso aí é onipresença. Ele é todo poderoso. Não existe poder acima dele. Ele é onipotente. E ele conhece todas as coisas, antes mesmo delas existirem. Então, ele é onisciente. Então, essas 3 características, ou esses 3 atributos, eles são atributos de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o que o Paulinho falou. O Espírito Santo, ele é uma das pessoas da divindade, que nós conhecemos como Trindade. Tá certo? Agora, então, tomando esse texto aqui de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu não sei quando foi esse princípio, mas o verso 2 traz para a gente assim: a terra, essa terra que nós moramos, quando ela foi criada, ela estava como? Sem Sem forma. forma e vazio. Sem forma e vazia. Estava em trevas, era um abismo. Mas nessa terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus. Paira. Interessante que essa palavra pairava, quando nós lemos aí nas nossas Bíblias, nas nossas versões, dá para a gente a ideia de pairar, de parar, de estar parado sobre as águas. A minha Bíblia fala movia. Ah, muito bem, é isso aí. O Espírito de Deus, ele se movia sobre a criação que foi feita. Então, veja, antes da Terra ter forma, antes da Terra ter sido criada no sentido de haja luz e houve luz, todo aquele sistema da criação que a gente encontra em Gênesis 1, o Espírito Santo já estava lá. Deus já estava lá. Jesus já estava lá. A propósito, na quinta-feira, agora, nós vamos começar, Letícia, um estudo sobre o livro de Gênesis. Gênesis. E eu estou dando uma palhinha aqui de algo que nós vamos
aumentar lá no nosso estudo. Então, veja bem, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, já estava lá. Ok? Lá quando? No princípio. Lá quando? Quando os céus e a terra foram criados. Então, antes de existir céus, terra, antes de existir qualquer obra criada pela divindade, o Espírito Santo já estava lá. E ele se movia, como a divindade se movia sobre a sua criação. Então, veja, em Jó, capítulo 33, verso 4, Jó, ele traz para a gente a ideia e o ensinamento de que o Espírito Santo também é criador. O Espírito Santo é criador. Alguém tem aqui na tela, mas por favor, pegue aí na sua Bíblia. Ali é Jó, é um livro antes de Salmos. O que que nós lemos aqui, Paulinho? O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, olha só. Lá na criação, quando os céus e a terra foram criados, não foi a ação de uma pessoa, mas foi a ação de mais uma pessoa. Só voltando aqui nesse verso que nós lemos de Gênesis capítulo 1. Quando você lê no verso 1, no princípio criou Deus. Eu pergunto a você, essa palavra Deus aqui, ela é uma pessoa ou no teu pensamento aí, ela indica mais de uma pessoa? O Deus. que é que vocês acham? É. Marcos, pode ajudar aí, Marcos, fica à vontade. Por causa do S, Deus, talvez seja mais de uma. Deus. Deus, É Deus. mas o Pai não é Deus? Deus. É. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não, não é por essa razão. A palavra Deus aqui, se você for no Novo Testamento, lá na língua que foi escrita, é Theos. E é indicativo de uma pessoa, tá certo? Mas aqui a palavra, o Gênesis, ele foi escrito no hebraico, língua hebraica, e a língua hebraica ela é diferente da língua portuguesa em praticamente todos os sentidos, né? Quer dizer, uma palavra em hebraico, ela pode dizer muitas coisas. Uma letra do hebraico, ela pode dizer muitas coisas, né? Então, no português, a letra A, o que que ela é? É A. E o que mais ela é? É A. Não passa disso. Mas não é uma letra, ela tem assim, uma abrangência muito grande. A palavra Deus aqui é Elohim. E essa palavra Elohim, ela é plural. Então, no princípio, vamos dizer, mais de uma pessoa estava criando o quê? Os céus e a terra. Querem uma prova disso? Vamos voltar em Gênesis, aonde nós estávamos. Lá na criação, capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 e 27. O capítulo 1, nós temos aqui a criação da terra, a luz, das árvores, separação de água e água, dos animais e a criação do homem, ok? Mas quando Deus quando a divindade vai criar o ser humano, no versículo 26, como é que nós lemos? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam
pela terra. Ok. Obrigado, Marcos. Mas como que começa o texto? Também disse Deus, Façamos façamos. Façamos em singular ou é plural? plural. Legal. Então, se é plural, tinha mais de uma pessoa criando aqui o ser humano. Ok? Então, Passamos a nós. lá no verso 1, lá já está trazendo para a gente, no princípio criou Deus, Elohim, mais de uma pessoa divina estava envolvida na criação. Como nós temos, no decorrer do estudo da Bíblia, o ensino de que são três pessoas, igual o Paulinho falou aqui, da Trindade, são três pessoas divinas, então não poderia ser diferente aqui uma pessoa somente estar criando. Era propósito das três pessoas da divindade trazer esse mundo à existência. Ok? Mas quinta-feira a gente vai separar isso aqui, as três pessoas, né? O que uma estava fazendo, o que a outra estava fazendo, o que a outra estava fazendo. Nós já estudamos isso, mas a gente vai relembrar, tá bom? Então vamos lá. No livro de Gênesis, no livro de Jó, capítulo 33, verso 4, Paulinho leu aqui para nós, Jó dizendo: o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Quando você olha a criação, você vê que existe uma pessoa que coloca a mão na massa, faz um boneco de barro, modela, não é? Ali aquele boneco de barro, e sopra nas narinas o fôlego de vida. Interessante que nesse texto de Jó aqui, Jó está dizendo que o sopro que entrou nele foi o sopro do Espírito Santo. Ok? Vamos a outro texto. O Espírito Santo também ele é capacitador. Deixa eu, deixa eu dar uma cutucada em vocês aqui. Eu vou pegar a Letícia para isso. Eu? Sim, a Letícia. Ué. Letícia, Ah, há 5 anos atrás, o que você conhecia de Bíblia? praticamente nada. E hoje? Um pouquinho. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho Lá, mais. lá era nada. Hoje, Sim. hoje a Letícia, como todos vocês que estão participando aqui, a Letícia ela sabe pegar lá do Gênesis ao Apocalipse, aonde estão os livros, ela consegue se sintonizar nos assuntos. Tem uma dúvida aqui, tem uma dúvida ali, ela grita: "Oh, meu, socorre, eu preciso aprender isso." Não é? Então eu pergunto a você o seguinte, Letícia, quem é que te deu a capacidade de você aprender o que você está aprendendo? Eu aprendi que é o Espírito Santo, que a partir do momento que a gente abre a porta do coração, né, para Deus habitar dentro da gente, tudo modifica e ele vai fazendo tudo isso. Exatamente, é isso aí. Olha só, quando, quando o santuário, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus falou para Moisés assim: ó, vocês vão fazer um santuário, uma casa, onde eu vou estar ali presente e dali eu vou abençoar vocês. Eu quero estar no meio de vocês. O povo lá no Egito só sabia fazer muito bem uma coisa: tijolo. Muito bem tijolo, Claudinete. E depois que saiu do Egito, aprenderam a fazer uma segunda coisa. Murmurar. Exatamente. Tijolo muito bem. E agora aprenderam a reclamar. Reclamavam de tudo. Tudo. Então, Deus dá ordem que o santuário devia ser construído. Aí, olha só. Nesse texto, a palavra de Deus, ela traz para a gente, Roberto, Deus, ele tomou dois homens, certo? Dois homens, e encheu esses dois homens com o Espírito Santo. Olha só.
Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, do Espírito Santo. De quê? De sabedoria, de entendimento, de ciência em todo artifício. Para quê? Para inventar. A palavra aqui inventar não é as invenções que a gente tem hoje, mas é construir, não é? Saber trabalhar no ouro, na prata, no cobre e em lavramento de pedras, pedras de engaste, pedras preciosas e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavoura, em todo trabalho. Então veja bem, esse homem aqui, Bezalel, e um outro chamado Oliabe, eles foram cheios do Espírito Santo para construir o santuário, para lidar com ouro. E olha, às vezes eu paro, eu fico pensando que obra de arte, que obra belíssima deve ter sido aquele santuário construído por esses homens lá no deserto, para que Deus colocasse ali o seu nome, não é? Então, nesse texto vem dizendo que o Espírito Santo ele é capacitador. O enchido, o Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo artifício. Então, aqueles homens, eles, movidos pelo Espírito Santo, eles puderam construir o santuário que Deus havia ordenado que fizessem. Bem, outra coisa, você, você já provou na sua vida o arrependimento? Ah, Já sentimos em nossos corações, assim, aquela tristeza profunda de termos feito algo que não deveríamos ter feito? ah. Quantas? Poxa, olha, Letícia, quantas e quantas vezes. É verdade. Mas sabe, tem umas pessoas que falam assim: isso aí é a voz da consciência. Eu não sei se consciência tem voz e muito menos boca. Mas uma coisa, para aquele que teme a Deus, quando ele erra, a sua consciência fica incomodada, porque o Espírito Santo trabalha em nosso interior, trabalha em nosso íntimo, com que propósito? Causando arrependimento, fazendo com que a gente se sinta incomodado com aquela atitude que a gente fez, e ele insiste conosco que a gente vá a Deus em busca de perdão. Isso é arrependimento. E duas coisas: é arrependimento e conversão. Não basta eu me arrepender de uma coisa errada que eu fiz e amanhã eu continuo fazendo a mesma coisa. Então, arrependimento e conversão são duas coisas que andam de mãos dadas. Quem pode ler esse texto para mim? Esse texto aqui é um texto de Davi, do Salmo 51, e eu vou explicar para vocês o que aconteceu aqui. Quem pode ler aí para nós? Sim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha só, Roberto, queridos, o rei Davi era a época da guerra, e o rei Davi deveria estar na guerra. Só que ele resolveu ficar em casa, no palácio. E enquanto ele estava no palácio, ele olha lá no quintal do vizinho, uma mulher se banhando, e a Bíblia diz que aquela mulher era formosa, bonita, e ele manda buscar aquela mulher, tem intimidade com ela, sabendo que ela era casada. Mesmo assim, ele fez. E olha, Davi, segundo a Bíblia, era um homem segundo o coração de Deus. Eu entendo uma coisa: o fato de você
amar a Deus, o fato de você estar na presença de Deus, você não está livre de cair, ok? Davi caiu. Só que não parou aí, não parou somente no adultério. Aquela mulher diz depois, chega para Davi e diz assim: olha, estou com um problema aqui na minha menstruação, ela não veio, eu estou grávida. Meu marido está na guerra, e olha, o filho que eu estou esperando, ó rei, é teu. Vocês sabem o que acontecia com uma pessoa quando era pega em adultério? Apedrejado. É apedrejada até morrer. Uhum. E agora imagina, o rei de Israel, se fosse descoberto, ele seria apedrejado e ela também. Bom, o que o rei faz? Manda chamar o marido dela, que era um general, Urias, que estava na guerra, e ele veio. E a ideia do rei foi: olha, ele vai para a casa dele, ele vai ter intimidade lá com a mulher dele, e tudo bem, para todos os efeitos, o filho vai ser dele. E ele deu essa ordem para o marido da mulher, para o seu general, para Urias. E de repente alguém chega para o rei e diz assim: olha, o rei, o Urias ele não foi para casa, ele está deitado lá fora no chão duro. E Davi o chama e o manda para casa e ele não vai. E Davi, por aquela noite, ele ficou inquieto. Olha, isso vai dar ruim. Vai ser descoberto que a mulher está grávida, o homem vai botar a boca no trombone, vai pressionar a mulher, ela vai dizer que foi o rei, pronto. Então Davi ele fez o seguinte: ele escreveu uma carta para o outro general que estava na guerra e diz: olha, coloca Urias na frente da pior batalha para que morra. E assim aconteceu. Então o profeta Natan chegou para Davi dias depois, tempos depois, contou para ele uma história assim daquelas bem elaboradas, onde o rei iria se sentir o culpado. E assim aconteceu. E quando o profeta Natan revela para Davi que Davi era o homem da história que ele estava contando, Davi ele se desmanchou. Ele diz: o meu pecado não está oculto. O Salmo 51, se depois você lê-lo com calma, você vai ver que o Salmo 51 é uma súplica, é um desabafo de um pecador com Deus. E em um dado momento, lá no verso 10 e verso 11, esse pecador que tinha intimidade com Deus, ele diz assim: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Sabe quem é que, somente quem é que pode fazer isso aqui na nossa vida? Espírito Santo. O Espírito Santo, porque é função dele. E olha, Davi, ele tinha consciência disso, ele sabia disso. E ele, no verso 11, ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Por que ele diz isso? Senhor, se o Senhor tirar de mim o teu Espírito Santo, eu estou perdido. Sabe, essa oração aqui é uma oração que todos nós deveríamos fazer a Deus. Por quê? O nosso coração ele é impuro. O, o nosso interior não é reto diante de Deus. Ok? Aquele homem era um homem segundo o coração de Deus e fez todas essas barbaridades. Eu fico imaginando eu, que não tenho um pingo da intimidade que Davi tinha com Deus. O que eu sou capaz de fazer? E quão necessitado eu sou de ter um coração puro e um espírito reto? Então, pedir a Deus, clamar a Deus para que o Espírito Santo habite em nosso interior é a nossa maior necessidade nos dias atuais. Queremos vencer o pecado? Queremos, só tem um jeito. É o Espírito Santo habitando em nossos corações. Bom, queridos, mais um texto.
Como que o Espírito Santo é apresentado no Novo Testamento? Ele não é apresentado como uma força, energia, um poder. Ele é apresentado como uma pessoa. Vamos ver? Abra sua Bíblia. Ou melhor, antes, deixa eu pegar com vocês aqui um texto de Isaías. Isaías 63, versos 10 e 11. Veja, já no Antigo Testamento, nós temos indícios de que o Espírito Santo é uma pessoa. E nesse texto aqui, Letícia, o que que ele traz para nós? Você poderia lê-lo? É Deixa eu ver Isaías se eu acho aqui. Deixa eu ver versos se eu acho 10 ele aqui. e 11. Até o 12. Tá. Peraí. Vou ler aí mesmo. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia, se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: Onde está aquele que os fez subir do mar como pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno. Olha só. Quem é que estava lá no Egito, conduzindo o povo de Israel para fora do Egito? Moisés. Moisés. Mas olha o que que o texto está dizendo. Ah, onde está aquele que pôs no meio deles o seu espírito? Quem é que pôs no meio deles, do povo de Israel, o seu Espírito Santo? Deus. Deus. Para que Deus colocou o seu Espírito Santo no meio do seu povo? Bom, vamos lá, vamos entender uma coisa. Claudinete, você falou que o povo de Israel sabia fazer uma segunda coisa muito bem. Era o quê? Reclamar, murmurar. Veja bem, aquele povo no Egito, eles eram o quê? Escravos. Teimoso. Escravos. No Egito. No Egito era escravo. Eles Uhum. haviam aprendido toda a cultura do Egito, todas as coisas erradas do Egito, e agora eles precisavam de que alguém no meio deles fosse um professor. Quem é que Deus designou para isso? O Espírito Mas é, Santo. Essa foi a função do Espírito Santo, guiando o povo desde o Egito até Canaã. Era ele quem educava. E olha, eu vou dizer para você uma coisa. O verso 10 vem dizendo: Mas eles foram rebeldes e contristaram, ou seja, entristeceram o Espírito Santo. Deus disse que eles eram um povo teimoso. Teimoso. Veja, Deus estava guiando o povo para uma terra que manava leite e mel, e o povo queria voltar para a escravidão. Eita, meu Deus. Engraçado que eles ouviam a voz de Deus, né? Imagina se não ouvisse. Pois é, Deus falava e eles ouviam. É Né? surreal. E mesmo assim se rebelaram contra Deus. Então o povo de Uhum. Israel ele foi cheio de privilégios para chegar na terra prometida. Agora, Ou seja, queridos, veja, não é diferente conosco, tá? é mesmo, não é? Deus fez com o povo de Israel, Deus está procurando fazer em nós. Assim como Deus educou o povo de Israel, Deus também está nos educando para um dia habitarmos com Ele. E a Uhum. pessoa indicada por Deus para essa obra é o Espírito Santo. Então, veja, Jesus nos fez a promessa de enviar o Espírito Santo quando retornasse ao céu. Estão lembrados disso? Uhum. Né? Então, a função do Espírito Santo seria no coração humano, a fim de quê? De impressionar-nos com o caráter de Deus e transformar o nosso caráter à semelhança do caráter divino. Então, somente a atuação do Espírito Santo em nossos corações
é que poderá nos transformar em novas criaturas, né? Somente a atuação do Espírito Santo em nossas vidas pode nos tornar em novas criaturas. Veja, só a título de curiosidade. Só a título de curiosidade, eu pergunto a vocês uma coisa. Adão foi criado com caráter semelhante ao caráter de quem? Deus. 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 Você, aí, que está me ouvindo, Dona Sandra aqui, eu, nós temos o caráter de quem? De Adão, né? Antes ou depois da queda? Depois. Depois. Depois, né? Vou Pois. dizer uma coisa para vocês pior. Se a gente tivesse o caráter de Adão depois da queda, nós ainda estaríamos numa condição melhor do que a que nós temos hoje, ou estamos hoje. Sabe por quê? Porque quando Adão ele peca e ele tem que matar aquele cordeiro lá para Deus fazer vestimentas de peles para ele, Adão chorou amargamente. E a Bíblia ela não relata para a gente que Adão tenha pecado novamente. Hum. Tamanha foi a tristeza de Adão pelo pecado dele. Agora, veja, nós temos o caráter, sabe de quem? Dos nossos pais. Aquilo que nós somos, nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós. Mas, entenda, Jesus, quando ele voltar, ele vem para buscar um povo que tem um caráter parecido com o caráter dele. Epa, peraí. Se nós estamos tão dessemelhantes, vamos dizer assim, tão diferentes do caráter de Cristo, então como a gente vai ter a vida eterna? Letícia, ele vem buscar você, o teu caráter tem que estar semelhante ao caráter de Cristo. Paulinho, o teu caráter tem que estar semelhante ao caráter de Cristo. Cristina, Marcos, Sandra, Camilo, Wanda, Ereneir, Mariana, Ricardo. Eu tenho que estar parecido com Cristo para subir ao céu com Ele. Aí você fala assim, caramba, então estou perdido. Lascou. Lascou, Letícia. Deus é tão maravilhoso, Mariana, Ricardo. Deus é tão maravilhoso que Deus ele disse assim para o ser humano: eu sei que por vocês isso é uma impossibilidade. Então eu vou conceder alguém a vocês que vai trabalhar no coração de vocês, vai implantar no coração de vocês a minha vontade e vai dar poder a vocês para vocês viverem de acordo com a minha vontade. Gente, isso aí é o amor de Deus. Deus, ele sabe que eu e você, que nós seres humanos, por melhores que a gente possa ser, a gente não tem condições para o nosso caráter ser semelhante ao coração de Cristo. A transformação do nosso caráter, do nosso coração, é obra de Deus. É obra do Espírito Santo. Ok? Ô, Tevan, a gente lembra daquela passagem, logo depois que Jesus tem encontro com um jovem rico, né? E aí ele fala da dificuldade de um rico se salvar, né? E aí os discípulos falam assim, poxa, vendo a dificuldade ali, né? Que Jesus fala como é difícil um rico entrar no céu, né? E aí eles falam assim, ó, mas então quem é que pode se salvar, né? E Jesus ele dá a resposta, né? O que é impossível ali para o homem era possível para Deus, né? Então a dependência de Deus é a chave, né? Marcos, você citou uma coisa muito interessante. Veja, é impossível um rico entrar no céu. Quer dizer que não vai ter rico no céu? Não. Não é isso que o texto está dizendo. Sabe? Tem muito rico. Não, tem muito pobre na mesma condição de muito rico avarento. Uhum. Vocês conseguem acreditar nisso? Sim. Tem muito pobre que não tem nada na mesma condição de um rico avarento. Uhum. O que é um rico avarento? Um rico avarento é aquele que quanto mais tem, mais quer.
Ou seja, ele não está satisfeito com o que tem. E tem pobre também, que também não está satisfeito com aquilo que ele tem a capacidade de ter. Então está sempre buscando mais, buscando mais, buscando mais. Ou seja, se prende às coisas desse mundo, não se liga às coisas do alto e acaba ficando. Um fica com tudo que tem e o outro fica com nada que tem neste mundo. Mas eles são iguais. Lembrando que você ter ambição de crescer não é pecado. Pecado é você colocar essa ambição acima de Deus. Prestaram atenção nisso? A gente tem que ter ambição? Um pouco tem que ter. Sim, sim. Ambição no sentido de que, não, eu vou trabalhar, eu vou construir uma casa para mim. Eu vou sair do aluguel. Ah, eu vou comprar um carro para mim. Isso não é pecado. Com o teu suor, isso não é pecado. Mas você ambicionar uma coisa sem correr atrás dela para ter, bem, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Ok? Mas se você colocar isso em primeiro lugar, Em primeiro acima de lugar, Deus, não é? Então é um problema. Mas vamos voltar aqui para a questão do Espírito Santo. Ô Marcos, aquilo que você falou aí, pode um rico entrar no céu? A colocação que Jesus fez foi por causa de um rico avarento. Mas sabe, qualquer outro pecado pode nos impedir de herdar os céus. Então, para vencer o pecado, o poder é o poder do Espírito Santo. Olha esse texto a seguir, como que ele é impressionante. Veja bem, quem é o Espírito Santo? Ele é uma pessoa semelhante a Deus. Jesus. a Deus, ok? Mas eu estou falando, eu coloquei aqui como subtítulo, pessoa semelhante a Jesus, por causa das palavras de Jesus. Quem pode ler? Mariana, pode ler esse texto para a gente? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para lhe que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós conheces, porque habita conosco e estará em nós, em vós. Olha só, esse texto aqui, Ricardo, ele tem muita informação para a gente. Bom, quem é que vai rogar? Ele diz, eu rogarei ao Pai. Quem é que está fazendo essa promessa? Jesus. Jesus. E eu rogarei ao Pai. E ele vos dará outro consolador. Veja bem, vamos imaginar que você vai diante do juiz e você tem uma causa para resolver. E, de repente, o teu advogado, Paulinho, que está lá defendendo a tua causa, que está trabalhando contigo, de repente ele adoece e ele é internado. O que que você tem que fazer? Arrumou um outro consolador. Um outro advogado, Advogado. não é? Então, Sim. não adianta você... Eu sozinho não vou resolver nada. Hein? Eu sozinho não vou resolver nada. Vou ter que ter um advogado lá para mim. Exatamente. E tem que ser um advogado que conheça o teu processo como o outro advogado. Sim. O advogado, o primeiro advogado, em questão de categoria, deixa eu colocar, em questão de categoria, o segundo advogado tem que ser igual ao primeiro? Melhor, né? Sim. Olha, interessante que ele tem que ser igual. Ele tem que estar registrado na OAB, ele tem que ter a carteirinha da OAB, ele tem que conhecer a causa, ele tem que conhecer leis. Então é outro advogado, ou seja, igual ao primeiro. Não adianta ir lá um médico, um advogado. Não, eu tenho um amigo aqui que é muito bom, ele é engenheiro. Não vai resolver o teu problema. Você precisa de um advogado. E nesse texto aqui, ele traz para a gente assim: e eu rogarei ao Pai. Quando? Quando eu subir.
Isso aqui Jesus prometeu aos discípulos: olha, quando eu subir, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Então, peraí. Se ele está falando que iria dar outro consolador, já existia um consolador? Sim. Quem era ele? Jesus? Jesus. Jesus. Enquanto Jesus estava com os discípulos, era Jesus quem cuidava dos discípulos. Mas Jesus está dizendo que ele morreria, ressuscitaria e voltaria para o céu. Mas ele diz: olha, eu não vou deixar vocês sem auxílio. Eu vou enviar para vocês outra pessoa. Parecida com quem? Com ele mesmo. Com ele mesmo. Olha que coisa linda nesse texto. Vou enviar outro consolador. Interessante. Ah, vai ser um outro slide. Vai ficar no. Eu vou pegar no outro slide isso. Olha só. Outro consolador. Para quê? Para que fique convosco. Veja, o texto não está dizendo para que venha aqui, ensine vocês algumas coisas e depois ele vai embora. Não, não. Esse outro consolador ele vai ficar com vocês. Por quanto tempo? Até a consumação? Pode sim, até a consumação. Mas olha só, fique convosco para sempre. Quem é, quem é o Consolador? É o Espírito da verdade que o mundo, quando fala mundo aqui, é o mundo, são as pessoas que não têm um relacionamento com Deus, que se esquivam de Deus. O mundo não pode receber porque não vê nem conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará onde? Em Voz. voz. Estará em vós. Como que você entende isso aqui? Estar em vós. Está em nós. Está em mim. Estar dentro. Estar dentro. Não é? Então, veja bem, o apóstolo Paulo, ele diz assim, Paulinho, o teu corpo é morada, é templo do Espírito Santo, é santuário do Espírito Santo que habita em vós, ou que habita em ti. Então, entenda você uma coisa, querido, querida, amigos, entenda, você, o teu corpo, ele é morada de Deus. Mas ele só vai ser morada de Deus se você permitir. Sabe onde está isso? Apocalipse capítulo 3, verso 20. Jesus ele diz assim: eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir e abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então veja bem, para que o Espírito Santo habite em nós, é necessário que uma decisão minha, é necessário uma decisão tua. E olha, eu fico feliz, sabe por quê? Porque se você está aqui nessa noite, todas essas noites que a gente tem estudado a palavra de Deus, uns participam na segunda e na quinta, outros só na segunda, outros só na quinta, mas se você está aqui, é porque você fez isso, olha, para o Espírito Santo. Você abriu o teu coração, ok? Vou dizer para você uma coisa: o Espírito Santo entrou na tua vida e está colocando a tua casa em ordem. Ele está fazendo uma varredura na tua casa, que é a tua vida, é o teu coração. Então, isso aqui é algo, gente, assim, maravilhoso da gente compreender. Você só permite. Deixa Deus ser Deus na sua vida. E ele vai fazer o quê? Ele vai fazer da tua vida, do teu coração, da tua mente, ele vai fazer morada. Aquela palavra lá atrás, aqui, ó, opa, aqui, consolador, ela tem um nome no original em que foi escrito. O nome é Paracletos. Vocês já ouviram essa palavra? Paracletos? Eu não. Não, né? Então, a palavra consolador, na língua grega em que o Novo Testamento foi escrito, é Paracleto. A palavra Paracleto, é, o significado dela
é estar junto, lado a lado. Ok? Vamos lá. O que é esse quadrinho aqui embaixo que você vê? Daí que vem o paralelepípedo. É uma estrada de paralelepípedos. É, É, como é que os paralelepípedos eles são posicionados? lado a lado. Vertical, lado a lado. Lado a A lado. lado. Ô, Paulinho, isso aqui Oi. é o quê? Como é que é chamado isso aqui? Cabos energéticos. Não, isso aqui é um fio. É um fio. Como é que esse fio aqui é chamado? Paralelo. Paralelo. Muito, Paralelo. muito bem. Você chega na loja e fala assim: olha, eu quero aí 3 metros de fio paralelo. Mas peraí, fio paralelo, como é que é isso? É um Lado a Ao lado. lado. lado a lado do outro. Então, veja bem, quando você encontra palavras que começam com para no início, ela tem uma origem lá no grego, que quer dizer lado a lado. Então, aquela pessoa, aquele consolador que Jesus disse que enviaria para estar com os discípulos, para estar conosco, diz que ele estaria como? Lado a lado. Além de estar dentro de nós, habitar em nós, ele estaria lado a lado, assim como Jesus estava com os discípulos. Mas voltando aqui, essa palavrinha aqui, outro. Outro. Eu falei do advogado. Um outro advogado tem que vir para ficar no lugar do primeiro, né? Essa palavra outro, ela é alós. Alós é igual, com a mesma função, da mesma espécie. Por exemplo, você e o seu cônjuge, se alguém chega para você e diante dessa condição em que está o mundo hoje, em questão de identidade sexual, deixa eu perguntar. O Ricardo está muito caladinho ali. Ricardo, diante dessa condição em que o mundo está aí hoje, da sexualidade, se alguém chegasse para você e perguntasse, Ricardo, o que que você é? O que que você diria? Eu sou hétero. Hétero. Então veja bem, hétero. Você é igual a Mariana? Não, Mas você é da mesma espécie da Mariana? sim. Sim. Então veja bem, quando se trata da divindade, o outro é alós. Alós é igual. O Espírito Santo é igual a Deus Pai, é igual a Jesus. Eles são da mesma espécie e têm a mesma função. Nós, seres humanos, homem e mulher, nós somos chamados na Bíblia de héteros. Nós somos diferentes. Cada um tem a sua função, embora a gente seja da mesma espécie. Ok? Ok. Deu para a gente entender isso aí? Então, lá no texto, Jesus diz: olha, eu vou enviar outro consolador. Ele está dizendo: eu vou enviar outra pessoa igual a mim, que tem os mesmos propósitos que eu, e vai conduzir vocês para o mesmo lugar que eu conduziria se estivesse aqui presente com vocês, como eu estou. Gente, isso aí é divino. Isso aqui é, poxa, lendo a Bíblia, isso é magnífico. Então, tem uma diferença entre o divino e o humano. Nós jamais podemos, vamos dizer, comparar o divino com o ser humano. É muito longe a comparação, ok? Vamos lá, outro texto. Eu falei que o Espírito Santo, para o povo de Israel, ele foi um professor. E para a gente, ele é um professor? O Espírito Santo, Claudinete. sim. Sim. É. João 14, 26.
é o texto que está aqui na tela. Você pode procurar na sua Bíblia ou ler por aqui. O que é que o Espírito Santo ele iria fazer conosco? Posso ler? 14, verso 26 de João. Vou ler aqui na tela. Tá bom. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas a vós, fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, olha só. O Espírito Santo ele é didático. Ok? Uhum. Ele é didático no sentido de ensinar. Ele é um professor. O professor ele não somente ensina, mas ele faz também o aluno lembrar. O professor, ele não é somente um professor, ele é um educador, ele forma pessoas, ele forma caráter, não é? E ele também é um instrutor. Então, tudo isso um pedagogo, um professor, ele faz. Ele é didático, ele é professor, é um ensinador, é um instrutor. Quando você olha para o Espírito Santo, espera só um detalhe. Isso aqui são características de quem? De uma Pessoa. pessoa. Então, o Espírito Santo é um ser pessoal. Observa um detalhe. Mariana, você ensina a tua filha? Sim. Quando ela esquece alguma coisa, como é que você se refere ao esquecimento dela? Uhum. Filha, lembra que a mãe falou isso para você? Uhum. Assim, Sim. a gente diz assim, lembra que eu falei isso? Lembra que você aprendeu isso? Né? Então, essa é a forma. Primeiro a gente ensina e depois a gente procura lembrar. Né? Interessante que o ensino, quem está sendo ensinado não sabe. Mas quem esqueceu sabe. Já está gravado lá na mente. Então, a função do Espírito Santo aqui é ensinar e fazer lembrar aquilo que já foi ensinado. Então, isso aqui são características de um ser pessoal: ensinar e fazer lembrar. E, tudo bem até aqui? Tudo bem. Dúvida? Bom, tudo bem. Vamos lá. Outro texto. Você observa que a maior parte desses textos que a gente está estudando são textos do Evangelho de João. João ele teve uma preocupação de apresentar Jesus como divino, apresentar a divindade em um todo, mas principalmente a pessoa de Jesus. No versículo 26 do capítulo 15, diz que o Espírito também é testemunha. Testemunha. O que que uma testemunha faz? Você poderia dizer para mim, testemunha? Ok. Mas o que que uma testemunha faz? Letícia? Bom, é para ela contar a verdade, né? Hã? O que mais? Ela defende, ela tá lá para te ajudar, te defender, falar que concordar, né, que você tá falando a verdade ou falando a mentira, né? Isso. Mas veja bem, a testemunha, ela fala daquilo que ela Sabe? Viu? viu e ouviu, ok? Sim. Então, o Espírito Santo, quando viesse ao mundo, enviado aí da parte do Pai, ele iria ser testemunha. Testemunha de algo que ele viu e ele ouviu. Então, ele seria testemunha de quem? De nós? Deus. Cristo. Testemunha de Cristo. Olha que. Quem pode ler aí o texto para a gente? É João capítulo Quando, 15, verso 26. esse texto está aqui. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai,
o Espírito da verdade que dele procede. Esse dará testemunho de mim. Obrigado, Ricardo. Olha só, Jesus, quando veio à Terra, Jesus deu testemunho de quem? Do Pai. Do Pai. Pai. Quando Jesus voltou para o céu, o Espírito Santo foi enviado. E o Espírito Santo iria dar testemunho de quem? Jesus. É Jó 15:26. Não, João. Ai, João. É João. O Jó. Ah, tá. É J-O ali, mas é João. Não, é Ah, João. É João. tá. Então, olha só. Hã? Deixa eu até botar aqui, Letícia, porque isso aí realmente pode, de repente, É porque eu acabei abrindo Jó, que eu achei que era Jó, né? E aí eu É. falei, ué, não tá escrito assim no meu. E Não, vi você falando João, é mas eu João. tô vendo Jó, o Jô, né? Não, é João. Muito obrigada, então, desculpe aí. Até botei aqui, eu vou corrigir de repente nos outros slides, mas então veja bem, Jesus, ele, quando veio no ministério dele, ele deu testemunho de Deus Pai. E quando ele volta para os céus, o Espírito Santo foi enviado e o Espírito Santo iria dar testemunho de Jesus. Por quê que o Espírito Santo iria dar testemunho de Jesus? Veja, no decorrer da história, do tempo ou dos tempos, muitas pessoas não teriam conhecimento do que Jesus fez por elas. O que é que nos purifica dos nossos pecados? Não é o sangue de Jesus, não é o sacrifício de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele iria agir nos corações, apresentando para essas pessoas a pessoa de Jesus. Ok? Por exemplo, quando a gente estuda aqui a palavra de Deus, o Ricardo está aqui pela primeira vez. Eu não sei quanto que de intimidade o Ricardo tem com a palavra de Deus. Mas muita coisa que o Ricardo vai ouvir aqui, ele vai dizer: Uau, eu não sabia disso. Não é? Era o que acontecia comigo, né? Mas acontece, ô Letícia, com todo aquele que se aproxima da palavra de Deus. Veja, quando você se depara diante da palavra de Deus, você, uau, esse é um livro tão grande com mil e tantas páginas, como entender isso? Não se preocupe com isso. À medida que você for lendo, o Espírito Santo, ele vai te ensinando. Ricardo, uma coisa maravilhosa com a Bíblia é que a Bíblia ela foi inspirada, o Espírito Santo inspirou homens a escrever a Bíblia. E quando você pega a Bíblia para ler, que você abre ali as suas páginas e começa a ler, você está lendo a Bíblia na presença do autor, daquele que inspirou. Então, nada melhor fazer do que chegar e dizer assim: por favor, o Senhor inspirou os homens no passado para escrever tudo isso aqui. Agora ilumina a minha mente para que eu possa compreender. E o Espírito Santo ele faz isso. De repente, Letícia, vai ter aquele caso: poxa, eu li isso e não entendi. Por exemplo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, coroa da justiça, vista guardada, não é? Nossa, nem me fale. Tá chegando Esse aí é só um deles, né? né? Eu não entendi esse texto, Luterman. Me explica aí, né? Veja, E já me explicou acho que 2 ou 3 vezes. né? Mas veja, o Espírito Santo ele trabalha na tua mente. Pode ser ele dizendo para você o que o texto quer dizer, ou ele usando pessoas para explicar para você o que o texto quer dizer. Então, a forma dele trabalhar é múltipla, né? Então vejamos, um outro texto. Então, ele iria dar testemunho para a gente, testemunho de Jesus. Um outro texto, olha só. Sabe o que é que você e eu precisamos ter? Convicção. Somos pecadores. Todos nós temos essa convicção? Sim, com certeza. Todos nós somos. Temos. Qual é a segunda convicção que o Espírito Santo faz em nós?
Bom, você é um pecador, é a primeira convicção. Segunda, você precisa de um Salvador. Ok? Alguém aqui está isento disso? De Não. jeito nenhum. Todos nós precisamos de um Salvador. E todos nós queremos a salvação oferecida pelo Salvador. Então, essas duas coisas, elas são imperativas na minha e na tua vida. E isso aí o Espírito Santo faz. Então, o texto, ele traz para a gente o seguinte, olha, Jesus dizendo, olha, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado. É a primeira coisa. Da justiça e do juízo. Então, quando nós pegamos essas três palavras, convencerá o mundo do pecado. Qual é o salário do pecado? Amor. É a morte. A gente já viu isso aí em vários outros momentos. Se Deus declarar um homem morto por causa do pecado, ele é justo? Não. Deus é justo? Sim. É. Se for Sim, ele é justo. Deus, Por quê? justo, Perfeito. Quem é que buscou o pecado? Não foi o homem? o homem. Quem saiu da presença dele não foi o homem? Então, se o homem morrer no pecado, Deus continua sendo justo. Uhum. Ok? Bom, se o homem morrer no pecado, isso é juízo? Se o homem Se o homem morrer no pecado, né? Ou seja, ser destruído no pecado, Deus fez juízo? fez. Sim. Agora, vamos pegar o texto de outra forma. Todos nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Todos nós sabemos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, enviou o seu filho para morrer por nós. Isso é justiça? Isso é justiça? A misericórdia é justiça? não. Misericórdia. Confunde nós. Então vamos lá. Difícil, né? Não, peraí. Vamos lá. Enquanto vocês estão cacholando aí, vamos lá. A palavra misericórdia, ela é composta por duas palavras. A primeira é coração e a segunda é miséria. Ok? Então vamos lá. O coração de Deus se comoveu por causa da nossa miséria em pecado. Isso é misericórdia. Então veja bem, a minha condição era miserável de pecado. Ó, aqui, miserável de pecado. O coração de Deus se comoveu, não é? Encheu-se de compaixão por mim, apagou todos os meus pecados. Isso é justiça? Misericórdia. Isso é justiça e é misericórdia, as duas coisas juntas, não é? E olha, Paulinho, imagina, Oi. imagine você aí o pior criminoso desse mundo. Não sei quem. Imagina aí, na mente de vocês, o pior criminoso. De repente, Barbudinho. pega esse criminoso, que o salário do pecado dele é a morte, e resolve apagar todos os pecados dele, porque ele aceitou o sacrifício de Jesus. Muita gente poderia questionar: ah, mas Deus não é justo. Tá, mas se fosse com você, seria justo? Não é? Não é justo, não. O cara, É, criminoso. porque é a pele dele que está sendo arrancada. Mas se fosse comigo, Deus seria justo. E Deus seria misericordioso. Sabe? É um negócio incrível. Somente Deus pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. Somente Deus pode pegar um pecador que não vale nada e torná-lo como se nunca tivesse pecado. Só Deus pode fazer isso. Agora eu pergunto: quando Deus faz isso, isso também é juízo? É. É juízo. Então, gente, o Espírito Santo ele veio
Ele foi enviado a esse mundo para fazer coisas nesse mundo que para a gente é loucura. Que tipo de coisas? É, é pegar um pecador que, à vista humana, não merece nada, transformar o seu coração e dar a ele tudo. Sabe quem é esse pecador? Nós. Nós, eu e você. Eu e você. Nós não merecemos nada por causa do pecado. Mas Deus está tomando nossas vidas, Deus está transformando as nossas vidas e Deus vai nos dar tudo. Sabe por quê? Porque lá na cruz ele também nos deu tudo. Então eu fico imaginando, Paulinho, que valor que você tem para Deus, cara. Roberto, que valor que você tem para Deus. Que valor todos nós temos para Deus. Deus nos deu tudo no passado e Deus vai nos dar tudo no futuro, na volta de Jesus. Para isso, para isso, o Espírito Santo trabalha em nossos corações. Trabalha no teu, no meu, no nosso coração. De você que vai ouvir essa live depois, Deus está trabalhando através do Espírito Santo em nossas vidas. Para quê? Para que a gente tenha vida eterna. Agora, olha só. Esse texto aqui, ô Letícia, Sim. vou acertar aqui, tá, Letícia? Tá. Para você procurar em Jó. Realmente, você me deu uma boa ideia. João 16:13. Letícia, o que esse texto aí diz para gente? Quando, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Bom, esse texto aqui é complicado, sabia? Vamos entendê-lo? Jesus diz: quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Espera aí, gente, tem algo aqui que não bate. Nós temos tantas e tantas igrejas do mundo afora, cada um ensinando uma coisa, dizendo que tem a verdade, e uma verdade diferente da outra. A pergunta que eu faço é: que espírito é esse que está guiando o povo em verdades diferentes? Tem algo estranho. O Espírito Santo que Jesus prometeu, ele iria nos guiar a toda a verdade. Veja, nós temos a verdade como a palavra de Deus. Mas Jesus, ele disse assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Espírito Santo vai nos guiar a ele, a Jesus. Ok? Mas nos guiando a Jesus, existe o que? Princípios que precisam ser obedecidos. Aí sim, os princípios estão na verdade chamada Bíblia. Ok? Mas, ok, isso aí deu para entender? Uhum. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade, nos guia a Jesus, e ele nos guia no estudo da palavra de Deus. Então, quando ele nos guia no estudo da palavra de Deus, eu tenho que ter o mesmo entendimento que a Letícia, que a Claudinete, que o Roberto, ao ler a palavra de Deus, porque ele é o autor e ele é o ensinador, o professor. Ele não pode ensinar uma coisa para um, uma coisa para outro. Se não tem algo errado. Mas também, gente, entenda, o Espírito Santo, ele é um intercessor diante de Deus. Ele intercede por nós. Quando você ora, você não sabe o que pedir corretamente. O Espírito Santo toma a tua oração e ele transforma a tua oração para que ela chegue diante de Deus de uma forma aceitável. E aqui diz que ele intercede por nós com gemidos Inexprimível. inexprimíveis. Imagina, uma mãe, ela quando intercede por seus
filhos por diante de um juiz, ou diante de um delegado, ou diante de um médico, ou diante de uma situação difícil, ela chora, ela geme, ela clama. O Espírito Santo faz isso por você, faz isso por mim. Ele intercede pelos santos, ok? Intercede a quem? A Deus, não é? Deixa eu pular isso aqui. Ok. Falamos sobre isso aqui também, que ele foi o agente que inspirou os escritores bíblicos. Está aí em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E qual deveria ser a nossa petição a Deus? Veja, aqui Jesus ele está dando uma aula e de repente ele diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, peraí, eu posso pedir o Espírito Santo para a minha vida? Pode. Posso e devo, não é? Se eu quero ter a minha vida mudada e transformada, eu posso pedir a Deus, Senhor, por favor, como Davi, não retires de mim o teu Santo Espírito. Eu posso pedir a Deus, Senhor, por favor, me dá uma porção dobrada do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Porque quando isso acontece, minha vida é mudada, tua vida é mudada. Bem, Apocalipse 18 vem dizendo que chegará um dia que toda a terra será cheia do Espírito Santo. Um pouquinho antes da volta de Jesus. Para quê? Para que cada pessoa tome a sua decisão, ou para o céu, ou para a morte eterna. A decisão para a vida eterna ou morte eterna não é Deus quem toma, é cada ser humano. Mas o Espírito Santo antes trabalha no coração para que cada pessoa tome uma decisão inteligente. Bem, eu pergunto, qual é a tua decisão hoje? Lá no Pentecostes, lá em Atos 2, o Espírito Santo possibilitou todo mundo daquela época conhecer Jesus. Assim será também nos últimos dias, aí um pouco antes da volta de Jesus. Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Uns serão tocados para anunciar a salvação e outros para aceitar. Você, hoje, está sendo tocado pelo Espírito Santo para aprender, para aceitar. Mas não guarde para você. Anuncie para outros, diga para outros aquilo que você tem aprendido. Seja um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. De repente você vai ser ouvido, de repente você não vai ser ouvido, não importa. A nossa parte a gente deve fazer. O restante é como o Marcos falou esses dias, deixa por conta do Espírito Santo. A gente só pode fazer a nossa parte, a dele ele fará. Queridos, a nossa maior necessidade hoje é ter os nossos corações como santuário de Deus, permitindo que Deus habite em nós e que Deus opere em nós a transformação que somente Ele pode fazer. Você já está permitindo isso? Clame a Deus, peça a Deus, Senhor, por favor, dá-me mais do teu espírito, para que eu tenha o teu caráter e que naquele dia, quando Jesus voltar, o meu caráter seja parecido com o caráter dele. Amém? Que Amém. Deus nos abençoe, que Deus nos encha os corações com o seu espírito, de maneira que sejamos parecidos com Jesus. Tá bom? Olha, eu estou por aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa, mas daqui a pouco, fica à vontade, tá bom? Ricardo, fica à vontade para perguntar. De repente você Tá. viu tanta coisa hoje, caramba, Uhum. não assimilei legal isso, aquilo. Você tem essa liberdade, como todos têm, tá bom? Gente, vamos orar, vamos ser gratos. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Se não houver pergunta, nós vamos orar, tá bom? Vamos orar então.
Amado e bondoso Deus, nós agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos de tuas mãos. Nós te agradecemos pela vinda de Jesus a esse mundo, morrer por nós numa cruz, ocupar o lugar que era nosso, a cruz que era nossa, para que tivéssemos a possibilidade da salvação. Mas nós também te agradecemos pela vinda do Espírito Santo, o envio do Espírito Santo, pois ele trabalha em nossos corações para que a possibilidade da salvação se torne em realidade. Por favor, amado Deus, toma-nos todos em tuas santas mãos nessa noite, dando-nos uma noite de sono reparador e que a gente, ao abrir a tua palavra, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Queridos, uma boa noite para todos vocês. Quinta-feira nos vemos aí, iniciando o livro de Gênesis. Então, sejam todos abençoados. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite Boa para noite. todos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.